No capítulo 10 de Mateus, Jesus tinha enviado seus discípulos para pregar em várias cidades. Mas ele orienta: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem às cidades dos samaritanos, mas dê preferência e procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando nós chegamos agora no capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus enviou seus discípulos para ensinar e pregar nas cidades deles. Uma pergunta: você está apto para pregar no ambiente que você convive? Será que as pessoas reconhecem que você é uma pessoa de Deus? Continuando. João estava preso e ele pede que os seus discípulos perguntem para Jesus: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? É uma pergunta estranha. Jesus responde da seguinte forma: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo, ou seja, anunciem o que vocês estão testemunhando. Os cegos veem, porque um cego precisa de ver. Os coxos andam, porque um coxo precisa andar. Os leprosos são purificados. Ok, porque os leprosos precisam ser purificados mesmo. Os surdos precisam de quê? De ouvir. Então os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. Mas o que me chama a atenção é a última coisa que Jesus fala. Aqui ele diz: mas aos pobres, ao invés de Jesus dizer, os pobres ficam ricos, não é isso que ele fala. Ele diz: e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Percebe? O que um surdo precisa? De ouvir, um cego precisa de ver, o coxo precisa de andar, um leproso precisa ser purificado, os mortos precisam ser ressuscitados e os pobres precisam de Deus. Aos pobres tem sido anunciado o evangelho. É a eles que Jesus anunciava. E Paulo fala sobre isso também, que quando ele foi a Jerusalém, os apóstolos orientaram que ele não se esquecesse dos pobres. Esse é um dever cristão. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus disse: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? A expressão aqui de roupas finas está relacionada com a mesma palavra que é usada para efeminados em 1 Coríntios 6, 9. Ou seja, Jesus está dizendo que João Batista não era definitivamente um efeminado. Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Certamente, para o contexto da época, eles iriam compreender claramente quando fala sobre os que vestem roupas finas e estão nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, Jesus confirma que João era um profeta. E ele diz: e muito mais do que um profeta. Já parou para pensar o que era a representatividade de João Batista? Ele não era apenas um profeta, ele é muito mais do que um profeta. Esse é aquele que está escrito: eis que envio diante de você o meu mensageiro, ou um anjo, a expressão é essa. Olha, na verdade, os profetas são chamados de anjos na Bíblia. Se você observar, em 2 Crônicas 36, 16, os profetas são chamados de anjos. Por isso que aqui Jesus está atribuindo e falando é acerca desse profeta, e muito mais do que profeta, que é João Batista, que está escrito: eis que eu envio diante de você o meu anjo, meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, ninguém foi maior do que João Batista. É óbvio que isso exclui o próprio Cristo. Cristo não está nessa comparação, isso é claro. Então ele diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Algumas pessoas, fazendo uma exegese, ou seja, fazendo uma interpretação errada desse texto, chegam à conclusão pífia de que João Batista não vai herdar o reino dos céus. Não tem nada a ver. O que Jesus está dizendo é: quando vocês tiverem um corpo glorificado, vocês vão ser muito maior do que o que João Batista é hoje. Mas João Batista com certeza será muito maior do que qualquer um de nós. João Batista ele tem um galardão maior. João Batista tem uma importância maior ministerial do que eu, por exemplo. Claro, é lógico.
Então ele diz aqui que a lei e os profetas profetizaram até João. Novamente, algumas pessoas interpretam esse texto erroneamente, chegando à conclusão que não existem mais profetas porque a lei e os profetas profetizaram até João. Ora, o que está dizendo é que a lei profetizava acerca de Cristo e os profetas também, e João Batista foi o último a falar sobre a vinda do Messias. Agora o Messias veio. Isso não significa que não tenha mais profetas. O Novo Testamento está recheado de profetas. Um deles é o famoso profeta chamado Ágabo. O próprio apóstolo Paulo também era um profeta, e o próprio Jesus, que veio depois de João, também é chamado profeta, além de muitos e muitos outros profetas que a Bíblia cita, por exemplo, no livro de Atos. Depois, basta você pesquisar na sua Bíblia que você vai ver que há sim um ministério profético no Novo Testamento, sob inspiração divina. Então, logo depois que Jesus fala sobre isso, ele identifica João como o Elias que haveria de vir. Isso é, aquela profecia que viria um no poder e no espírito de Elias, esse está relacionado com João Batista. Não está dizendo que João é Elias, está dizendo que João é o Elias profetizado. Por exemplo, Jesus é o Messias. Em algumas profecias do Antigo Testamento, Jesus é identificado como o Davi. Mas esse Davi ali não era o Davi filho de Jessé, mas é o Davi profético. Isso aponta para Jesus. O Elias aqui também profético é o João Batista. Tudo bem? Jesus então ele vai falar sobre algumas cidades onde ele fez muitos milagres e que não se arrependeram, né? Corazim, Betsaida, e ele fala sobre Cafarnaum. Então essas cidades infelizmente foram cidades que receberam Jesus, viram milagres, viram muitas coisas e não se arrependeram. Logo depois disso, Jesus vai se alegrar e vai falar assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos instruídos ou dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus se alegra porque Deus está revelando coisas profundas para pessoas simples, para pessoas não acadêmicas, digamos assim. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lembra que ele tinha dito que o evangelho tem sido pregado aos pobres? Pois é, Paulo vai lembrar isso mais para frente. Ele vai falar: observe que dentre os chamados não são muitos os poderosos, os ricos. A maioria da igreja sempre foi e sempre será de pessoas pobres, humildes, simples e sem muitas ambições com as coisas materiais. E por fim, esse capítulo termina com 3 versículos maravilhosos. O verso 28 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No próximo capítulo, o assunto é o sábado. Logo depois dele ter falado que ele é o nosso descanso. Espero que você tenha gostado desse devocional diário. Ore por nós, não esqueça de deixar o tal do joinha, compartilhe com outros irmãos. Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.